Olá, aluno! Na aula em que aprendemos sobre o operador de negação, o NOT, vimos que ele inverte o valor lógico da proposição. Se o valor lógico é falso, passa para verdadeiro e vice-versa. Mas como fazer isso quando eu tenho uma proposição composta? Como negar uma proposição composta criada com operadores de ligação? Nesta aula, vamos aprender como fazer a negação das proposições compostas criadas com o operador OU e com o operador AND, o E. Quando temos uma proposição composta utilizando o E, assim como P e Q, indicamos a sua negação colocando o sinal de negação na frente da proposição, como mostrado aqui na figura. Ficando, então, não P e Q. Mas, utilizando a técnica de tabela verdade, mostra-se que esta negação é equivalente a uma proposição composta formada como não P ou não Q. Então, podemos colocar uma regra para negar uma proposição composta com o operador E. Deve-se fazer uma nova proposição com o operador OU, ligando a negação das proposições iniciais, como mostrado aqui na figura. A veracidade desta equivalência pode ser mostrada utilizando-se a tabela verdade, como mostrado aqui na figura. Veja que a terceira coluna, que apresenta os valores lógicos da proposição com o E, apresentando todas as opções de P e Q, ao fazermos a negação desses valores lógicos, eles devem ser invertidos. Observe agora a sétima coluna, a última, que mostra os valores lógicos da proposição lógica usando o operador OU, com a negação das proposições. Nela, verificamos que o valor lógico é exatamente o inverso da coluna 3. Desta forma, se demonstra que esta proposição é a negação da proposição inicial. Na figura, apresentamos um exemplo da utilização da expressão equivalente para a negação. Veja a expressão: João é inteligente e trabalhador e tem valor lógico verdadeiro. Para se negar isso, eu colocaria: não, João é inteligente e trabalhador e tem valor lógico falso, ou seja, contrário à primeira afirmativa. E esta proposição é equivalente à proposição utilizando-se o OU, como vimos com a tabela verdade. Então, não, João é inteligente ou não, João é trabalhador, que pode ser escrita: João não é inteligente ou não é trabalhador, e que é a negação da primeira afirmativa. Agora, vamos tratar como fazer a negação de proposições compostas que usam o operador ou também chamado de disjunção. Veja a figura. Para negarmos uma proposição P ou Q, que tem, por exemplo, valor lógico verdadeiro, deve-se obter uma expressão com valor lógico falso e vice-versa. Pode-se escrever não P ou Q, da mesma forma que fizemos anteriormente. Utilizando a tabela verdade, pode-se demonstrar que a proposição não P ou Q é equivalente à proposição composta utilizando o conector E, ligando-se às negações das duas proposições, conforme mostrado aqui na figura, que vocês veem aqui ao lado. Na tabela verdade mostrada na figura, a terceira coluna mostra os valores lógicos quando se utiliza o conector OU para as proposições P e Q.
Ao se fazer a proposição composta utilizando as negativas das proposições utilizando o conector e, verifica-se na última coluna que apresentam os valores lógicos invertidos da terceira coluna. Assim, pode-se concluir que o equivalente à negação da proposição quando o conector é o OU. Veja o exemplo mostrado na figura com as proposições 5 é um número ímpar ou um número par, com valor lógico verdadeiro. Para negar, aplicamos o operador de negação. Teríamos não 5 é um número ímpar ou um número par. Para inverter o valor lógico, para isso ser falso, nós devemos ter uma forma equivalente. A proposição é equivalente a se colocar 5 não é um número ímpar e não é um número par, com valor lógico falso. As duas formas de escrever são equivalentes. Deve-se ainda prestar atenção com as diversas formas de construção da frase, que podem e devem representar a mesma coisa. Nesta aula, aprendemos sobre negação das proposições que usam o e e o ou. Deve-se seguir rigorosamente as equivalências que aprendemos e é preciso praticar. E assim, finalizamos esta aula. Veja o texto sobre a aula, faça os exercícios referentes a esta aula e até a próxima aula.